Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir comigo a Bíblia lá em Salmos 30, do versículo 1 até o versículo 5. Salmos capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louve seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor e entregar a Ele as nossas vidas neste momento e o culto dessa noite. Pai, como é bom nós darmos início a esse culto com louvor e adoração ao seu santo nome. Como é bom nos reunirmos em um só lugar e um só propósito para dar honra e glória àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom saber que em Ti nós sempre estaremos seguros, Pai. Como é bom saber que a Sua ira, ela dura apenas um instante, mas o Seu favor a vida inteira. Como é bom saber que o choro, ele pode durar apenas uma noite, mas a alegria, ela sempre nos visita pela manhã. Pois reconhecemos que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e é por causa dela, Senhor, que nós não somos consumidos. É por causa do seu amor leal, do seu amor incondicional, que nos aceita, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que doamos, ou às vezes por aquilo que nós damos a Ti, Senhor, mas por aquilo que o Seu Filho fez naquela cruz, se entregando por amor a cada um de nós que estamos aqui. Pedimos que nessa noite, ó Pai, fala aos nossos corações, revela aos corações de cada pessoa que está assistindo essa live, entra em cada lar, Senhor, e libera cura, libera milagres, promove, Senhor Deus Pai, a libertação dos vícios, quebra as cadeias, ó Pai, restaura os relacionamentos, traz paz, ó Deus, manifesta do Seu Filho, ó Pai, Jesus Cristo, a cada lar, Senhor Deus Pai, que estará assistindo essa live, ó Pai, e que essas vidas, Senhor, possam se sujeitar ao senhorio de Cristo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e faça brilhar o Seu rosto sobre nós, ó Pai. Que o Senhor nos conceda a Sua graça e nos dê a Tua paz. Assim nós oramos, ó Pai, e entregamos a Ti o culto dessa noite. Aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, amado. Glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Aleluia, glórias ao Teu santo nome, Pai. Obrigado por este momento, Senhor, obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Toda a honra seja dada a Ti, toda a glória, Pai. Aleluia. Aleluia.
adoramos, Senhor. Continue ministrando e falando aos nossos corações. Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar, ó Pai. Não esse lugar físico, mas esse lugar que é os nossos corações. Nós somos a Tua casa, nós somos a nova morada do Pai. Esse é o desejo do nosso coração, sermos imundados pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Tenha liberdade, Pai, para ministrar e se manifestar em cada coração aqui presente nessa noite, cada pessoa que está assistindo essa live, ó Pai. Aleluia. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, entrega a Ele o louvor que somente Ele é digno de receber, e declare que não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Senhor.
Receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Seja dada a Ti, Pai. Continua ministrando aos nossos corações. Durante esse próximo louvor, você tem a liberdade de adorar o Senhor com os seus dízimos, as suas ofertas. Mas como a gente sempre diz aqui nessa noite, antes de você trazer o seu dízimo, a sua oferta até esse gasofilácio, que a sua vida possa ser uma oferta viva diante do altar do Senhor. Coloque diante do Senhor neste momento a sua vida, a sua família, seu relacionamento, os seus filhos, o seu emprego, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a ti, que você possa, em forma de gratidão, agradecer ao Senhor e neste momento também entregar de volta a Ele. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo dízimo e pelas ofertas que serão colocadas nesse gasofilácio, Pai. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor leal com cada um de nós que estamos aqui, por ter cuidado de cada um de nós, Pai, por cada família aqui representada, ó Pai. Nós Te damos graça porque o Senhor tem visitado o nosso lar, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e nós Te louvamos, ó Pai, e nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus Pai, pelo nosso emprego, obrigado pelo salário, ó Pai. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, cada patrão, cada vida que tem nos abençoado, ó Pai, que o Senhor possa tornar essas pessoas cada dia mais prósperas, Senhor, que a fonte de onde vem o nosso dinheiro, que nós venhamos sempre abençoar, jamais dos nossos lábios venha sair palavras de maldição, palavras ao contrário, ó Pai, mas que venha sair palavras de bênção, para poder abençoar essas fontes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, o dízimo e as ofertas que serão colocadas aqui nesse gasofilácio, e sobretudo receba também as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, receba as nossas orações, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Glórias a Teu santo nome, aleluias.
seus olhos por um momento, vamos continuar adorando o Senhor, mas antes quero ministrar algo do qual o Senhor tem falado ao meu coração. Semana passada nós tivemos um momento de ceia e o Senhor começou a ministrar algo no meu coração sobre o poder do sangue de Jesus. E eu comecei a observar que toda a missão de Jesus, tudo que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério, culminou numa cruz. E tudo isso foi para nos salvar do castigo e da maldição da lei e dar a nós a oportunidade da reconciliação e receber o perdão de Deus. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira, amados. Mas para haver justiça, alguém teria que morrer. Alguém teria que ser castigado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. E foi por isso que Jesus se ofereceu, para levar o castigo em nosso lugar. Na cruz, a maldição do nosso pecado foi colocada sobre Jesus. Naquela cruz, amado, toda a ira de Deus contra o nosso pecado foi derramado sobre Ele. E o castigo que nos traz a paz hoje, a paz do qual nós vivemos, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E é isso que nós iremos declarar. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue que nos purifica. É o teu sangue, ó Deus, que nos cura. É o teu sangue que nos salva, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração. Como a neve, a
que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, Pai, derramado naquela cruz, por cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Aleluias. Os amados podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? A graça e a paz esteja com todos. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Amém? Esse é fácil de achar, né? Tem por título assim: Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e também a Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele então disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei
e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer ela arder ao nosso coração, assim como ela simboliza o fogo, ela simboliza a espada, ela simboliza, Senhor Deus, ó Pai, algo dentro de nós, transformando a nossa vida dia após dia. Que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter ela guardada, ó Pai, e mediante o ensinamento, mediante a revelação, mediante aquilo, ó Deus, a qual o Senhor vai trazer para nós hoje, nessa noite, que possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua palavra, andar segundo a Tua palavra, crer em Ti, ó Pai, segundo a Tua palavra, que assim nós possamos sairmos cheios da Tua presença, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Amados, esse texto ele é bastante conhecido, bastante famoso, porque ele relata uma história que nós fazemos menção dela como uma sombra, ou como aquilo que estava por vir. É o que nós aprendemos sobre o Velho Testamento. Todas as coisas aconteceram, todas as coisas foram escritas, foram colocadas como uma sombra daquilo que haveria de acontecer. E nós, dentro dessa história, dentro desse texto, nós vemos que o Senhor pediu para um homem algo que tinha muito, que ele queria muito, algo que ele desejava muito. Se nós vêssemos a história, a vida, se nós entendermos a história de Abraão, nós vamos ver que o filho dele, Isaque, trazia muita coisa boa para ele. Ele já tinha aqui, quando Deus prometeu Isaque para ele já tinha 75 anos, já tinha muitos animais, já tinha muitas ovelhas, muito gado, então ele já era um homem realizado materialmente, vamos dizer assim. E quando Isaque nasceu na vida de Abraão, era a maior alegria dele, podemos dizer assim. Tanto é que o nome Isaque, o significado do nome Isaque é sorriso, é sorrir, é alegria. Então nós vemos que Abraão tinha de tudo e ainda tinha uma alegria, que Deus tinha dado para ele, uma coisa que ele tanto queria, uma coisa que era um sonho, um desejo dele. Esse texto também chama a nossa atenção porque nós conseguimos extrair dele várias pregações com vários temas. Se você analisar ele por completo, desde quando Deus chama Abraão, desde quando Deus começa a operar na vida de Abraão, você consegue tirar bênçãos, você consegue tirar restituição de Deus sobre a vida dele. Então é um texto muito rico em temas, é um texto que, se nós analisarmos hoje, nós saímos satisfeitos com aquilo que o Senhor revela para nós. Mas se nós voltarmos na mesma forma e lermos os mesmos versículos, o Senhor acrescenta algo a mais. Esse é o lindo de nós lermos a Bíblia, esse é o lindo de nós meditarmos dentro da palavra do Senhor. Isso que faz nós ficarmos cada vez mais cativados dentro da palavra do Senhor. A revelação que é instantânea, a revelação que é dada pelo Espírito Santo, que é o autor desse livro. Pessoas foram usadas sim, mas a essência, a raiz é uma só, é o Espírito Santo, revelando a cada um a palavra dele. Esse texto chama a nossa atenção porque, mediante a todos esses temas, tem um tema que às vezes nós falamos muito pouco dele, que é o sacrifício.
E o sacrifício aqui não é algo que foi por expiação de pecado, não é algo por gratidão, não. É algo que o Senhor pediu, é algo que o Senhor falou assim, ó, me dá, eu te dei, agora você me dá. É um sacrifício de que Abraão estava mostrando que tudo que ele tinha, tudo que pertencia a ele, na verdade não era dele, pertencia a Deus. E se nós olharmos com ótica humana, ótica terrena, nós vamos ver que é loucura o que Abraão fez. Porque era algo que ele tanto queria. Ele tinha se casado com uma mulher estéril. Os dois tiveram uma conversa sobre a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E nessa conversa, eles decidiram dar uma ajuda para Deus. Deus falou, a promessa não foi para nós dois, foi para você, que você seria pai de multidões, que você seria pai de uma grande nação. E a ajuda que eles quiseram dar para Deus é que ele pegasse uma concubina, ou seja, uma serva dela, se deitasse com ela, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Nós conhecemos essa história, nós já ouvimos, nós já lemos. Mas o que eu quero frisar, o que eu quero destacar para nós nessa noite, é que Deus não precisa de nenhuma ajuda. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, que fala assim, coopere com os planos de Deus para a sua vida. Que nós possamos cooperar com aquilo que Deus tem planejado para nós. Porque quando nós cooperamos, as coisas acontecem assim, no estalar de dedos. Quando nós cooperamos, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, verdadeiramente, que nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a cooperar com os projetos dele. Aí você vai olhar e vai analisar e vai falar, realmente, Deus é fiel. Realmente o querer, os projetos de Deus são muito melhores, são muito maiores do que os meus projetos. Na ótica humana, era loucura o que Abraão estava fazendo. Mas na ótica celestial, na ótica espiritual, Abraão estava apenas falando assim, Senhor, eu não tenho nada, é tudo seu. Tudo que o Senhor me deu é para te servir. Não importa o que é, não importa o que foi, o Senhor me deu, mas é para engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Não é isso que a palavra fala, tem um louvor que fala isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, não é isso ou aquilo, não, todas as coisas. Às vezes nós falhamos, sabe de qual forma? Pensando que Deus quer apenas o nosso lado espiritual. Às vezes nós falhamos pensando que Deus quer apenas o nosso lado bom, apenas aquilo que nós temos de bom para oferecer. E esse texto, essa história, essa passagem vem abrir os nossos olhos e dizer que Deus quer tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Quando Deus pede para Abraão o seu filho, Deus estava vendo que o filho de Abraão estava acima de todas as coisas de que Abraão já tinha. Deus estava vendo que o filho dele, Isaque, que era o filho da promessa, já tinha tomado um patamar, ou já estava num nível acima de todas as coisas. E quando isso aconteceu, Deus olhou para Abraão e falou, me dá o seu filho. Eu quero o seu filho. Eu analisando, estudando, lendo, relendo esse texto, eu me perguntei, será que se Deus pedisse outra coisa para Abraão, Abraão daria? Sim, sem sombra de dúvida, sem titubear, sem pensar duas vezes. E outro dia eu estava conversando isso
sobre esse texto, sobre essa passagem com os meus filhos e falei, sabe o que eu gosto? Eu gosto de me colocar no lugar dos personagens. Vamos nos colocar no lugar de Abraão. Deus pede algo que Abraão queria muito. E quando Abraão ouve a voz de Deus, Abraão fala assim, eu vou te dar. Mas ele era um pai de família, ele era marido. Imagina Abraão chegando diante de a sua esposa, Sara, e falando para ela, ó, Deus me pediu para sacrificar o nosso filho Isaque. Lembrando que Sara era estéril. Sara teve Isaque com 90 anos de idade. Um verdadeiro milagre na vida dela. Algo que estava acima de tudo na vida de Abraão, também estava acima de tudo na vida de Sara. Imagina você, o pensamento daquele homem, porque ele não era diferente de mim, não era diferente de você. Ele pensava, ele não só agia, mas ele tinha pensamentos também. Mas sabe o que fez ele vencer? Sabe o que ele fez ele obedecer? Foi crer no Senhor Jesus Cristo. Foi saber, foi colocar Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Vamos nos colocar no lugar de Sara. Quando vê um homem acordando de manhã, apenas dizendo que ia sacrificar. Apenas dizendo que ia oferecer algo a Deus. Talvez ela não se espantou, sabe por quê? Porque era comum. Era comum, entenda essa palavra, era comum. Eles engrandecerem o nome do Senhor Jesus com sacrifícios. Era comum eles ofertar algo ao Senhor como forma de agradecimento, como dizendo que Ele era merecedor de todas as coisas. Não era algo que estava sobrando, não. Talvez era o melhor, ou talvez não, tenho certeza, era o melhor que eles tinham. Sara não se espanta. Mas agora eu peço para você, se coloca no lugar de Isaque. Aquele menino cresceu, foi ensinado pelo seu pai a forma de sacrificar a Deus. Aquele menino cresceu, foi ensinado pelo seu pai, porque uma das alegrias de um pai é ensinar o seu filho a fazer aquilo que engrandece o nome santo do Senhor. Imagina eu, e te convido a imaginar também, Abraão chamando Isaque, vamos ali sacrificar. E explicando para eles a forma, os detalhes, como que tinha que ser feito para o Senhor aceitar aquele sacrifício, aquela oferta. E aquele menino prestando atenção, para quando ele fosse fazer, ele fizesse da melhor maneira para o Senhor Jesus. Aquele menino olhando e falando assim, pai, por que tem que fazer desse jeito? Por que tem que ser o melhor? E aquele pai explicando para o menino, detalhes por detalhes. Aleluia. Aleluia. Nós temos que aprender, irmãos, a oferecer o nosso melhor para o Senhor. Nós temos que ensinar, irmãos, as pessoas a oferecerem o nosso melhor para o Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e têm que falar assim, por que ele adora daquela forma? Por que ele engrandece a Deus daquela maneira? Aleluia. Abraão apenas ensinava algo para o seu filho. E sempre dizia, é de Deus, é tudo de Deus. O Senhor nos dá, por meio dele, Ele trabalha na nossa vida, para que volte para Ele. Paulo disse isso muitas e muitas vezes.
que nada nós temos. Ele deixa em suas cartas dizendo que nós somos passageiros, somos peregrinos, somos apenas administradores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Porque dele, por ele e para ele. Para você refletir, para você pensar como você tem administrado aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Como que você tem engrandecido o nome do Senhor com aquilo que Deus tem colocado, tem confiado em tuas mãos. Ah, pastor Wellington, é que o senhor não sabe como é a circunstância em volta, o senhor não sabe o que acontece ao redor, ou quando eu estou em tal lugar, quando eu vou fazer qualquer coisa. Não, eu não sei. Mas é para o Senhor. Aprenda isso, é para o Senhor. Não é para você mostrar para fulano, para ciclano, não é para aquele que te acompanha, não, é para o Senhor Jesus. É Ele que tem que ver, é Ele que tem que entender. Se nós olharmos pelos atributos de Deus, a onisciência dele, ele saberia que Abraão iria sacrificar? Saberia. Não passa nada desapercebido dos olhos do Senhor Jesus. Não passa nada. Não passa nada sem que Deus saiba, ou sem que Deus conheça, mesmo que seja o futuro, mesmo que seja lá na frente, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então por que Ele pediu para Abraão? Para provar a Abraão. Como assim para provar Abraão? Quando o Senhor deu uma ordem para Abraão, dizendo para ele assim, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti pai de multidões, ou farei de ti grandes nações. A fé de Abraão era pequenininha, se nós podemos medir a fé. Mas eu só quero que você analise isso, que a fé de Abraão era pequenininha, porque quando ele saiu, ele não foi sozinho. A ordem é que ele fosse sozinho, saísse da terra e da parentela. Ele foi com quem? Com Ló, o seu sobrinho. Mesmo assim Deus abençoou a ele, mesmo assim Deus deu grandes coisas para ele. Porque a Bíblia fala que Ló e Abraão prosperaram tanto que houve contenda entre os seus pastores. Por quê? Porque havia muito gado, havia muita ovelha, havia muito carneiro, e aonde eles estavam, não suportava, o pasto não dava. E Abraão então é obrigado a tomar uma decisão. Abraão então chega para Ló e fala assim, Ló, não quero brigar, não vamos brigar. Os nossos pastores estão brigando por causa disso, disso, daquilo. Então vamos fazer assim. Você olha para um lado, você vai para um lado, que eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para um. Por que eu falei que a fé de Abraão era pequenininha quando ele saiu? Porque quando ele levou Ló, talvez ele ficou com medo. Sabe por que eu falo isso com toda certeza? Porque nós, seres humanos, somos acostumados a apenas fazer algo se nós tivermos pelo menos uma pontinha de certeza de que vai dar certo. Nós, seres humanos, somos acostumados a apenas dar um passo se tivermos certeza de que aquele passo vai ser firme. Talvez Abraão pensou assim, eu vou sozinho. E se der errado, eu vou levar o meu sobrinho junto comigo. Talvez aquele sobrinho era chegado a ele. Tinha mais intimidade, mais afinidade com ele. Quando Abraão se vê nessa posição, ele fala assim, se você for para lá, eu vou para cá, pode escolher.
A fé dele já tinha aumentado. Porque para um homem que saiu sem nada, deixou uma terra pagã, deixou uma vida totalmente contrária daquilo que Deus queria para ele. Viu o que Deus tinha feito na vida dele, os milagres, as bênçãos, os livramentos, as prosperidades, as restituições. Ele fala para ele, se você for para lá, eu vou para cá. E a Bíblia declara que Ló escolheu os lados das campinas verdejantes. E Abraão ficou com o lado das pedras. Mesmo assim ele continuou prosperando. Mesmo assim ele continuou com o seu rebanho crescendo. Deus era com ele. Deus estava na vida dele. A fé dele já tinha aumentado um monte. Mesmo que Deus tivesse provado a fé dele naquele momento, ele já tinha passado no teste. Sabe o que eu quero que você entenda isso? Com isso? Que muitas vezes, mesmo que a nossa fé esteja pequena, com a nossa intimidade ou com a nossa caminhada com Deus, se nós pararmos e analisarmos tudo que Deus fez na nossa vida, a nossa fé tem que estar aumentada. Nós não podemos mais não confiar nesse Deus, assim como Abraão não tinha confiado a primeiro instante. Deus prometeu, Deus deu uma promessa, deu uma ordem e uma promessa para ele, sai, essa era a ordem. E a promessa, eu farei de ti. Aleluia. Nós já temos que estar numa posição de que confiarmos naquilo que Deus prometeu para nós. Nós já temos que estar numa posição de não haver pensamento de dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Eu digo para você, se foi Deus quem falou, vai dar certo em nome de Jesus. Se foi Deus quem fez essa promessa, vai dar certo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Essa é a certeza que nós temos que ter nesse Deus. Essa é a crença que nós temos que ter nesse Deus. Você crê que foi Deus que prometeu? Você crê que foi Deus que falou? Então por que ainda não fez? Por que ainda está atemorizado? Ou por que ainda está sem vontade de fazer? Ou por que ainda está se perguntando? Como é que eu vou fazer? Lembra que eu disse? Porque dele, por ele e para ele. Os recursos vêm do Senhor. Aleluia. Para a nossa vida. Os recursos vêm de Deus para dentro de nós, para que volte para Ele, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome dEle. Aleluia. Se você vai com a sua força, então melhor não ir. Mas se você vai na força desse Deus, a qual você crê, que tem falado, a qual você crê, que tem ordenado para você, então vai. Aleluia. O versículo 6 fala sobre 3 coisas. Fala sobre, diz assim, versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, o seu filho, tomou o fogo em suas mãos e o cutelo, e foram ambos juntos. Quando Deus mostrou para Abraão o lugar, a fé de Abraão já estava enorme. Abraão olha e fala para os seus moços assim, fique aqui com os jumentos, eu vou ali com o meu filho, sacrificar, e tendo feito, voltaremos. 3 coisas que Abraão pega: a lenha,
o fogo e o cutelo. E vamos usar esses três elementos simbolicamente para a nossa vida. E não é material. Para a nossa vida espiritual. Para que a nossa fé aumente. Para que a nossa fé seja inabalável. Sabe o que é ter uma fé inabalável? É quando você olha para a circunstância, quando você olha para a situação, quando você olha para aquilo que é contrário da onde você está caminhando. Você não vê nada favorável. E você fala assim: Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Para que a nossa fé seja uma fé inabalável, seja uma fé que não se estremece mediante a circunstância, mediante a progressos irrelevantes, mediante a levantes, mediante a dificuldades. Nós precisamos simbolicamente, na nossa vida espiritual, ter o fogo. O fogo era usado para acender a lenha, para que toda aquela oferta, todo aquele animal fosse queimado, e chegasse até Deus como um cheiro suave, e Deus recebesse a oferta. O fogo representa o Espírito Santo dentro de nós, fazendo com que aquilo que nós temos para oferecer para o Senhor, chegue até Ele, e Ele receba e Ele aceite. O fogo representa o Espírito Santo, trabalhando na nossa vida, dia após dia. Abraão pegou o fogo da sua casa, caminhou por 3 dias, e não deixou o fogo apagar. Até que o Senhor mostrasse para ele aonde ele iria ofertar ao Senhor. Na nossa caminhada, para que nós possamos sacrificar, apresentar ao Senhor a nossa oferta, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós somos de melhor, nós não podemos deixar o fogo apagar. O Espírito Santo, a chama chamada Espírito Santo, tem que estar acesa dentro de nós, dia após dia. O Espírito Santo não pode ser apagado, abafado sobre a nossa vida. Não pensa você que é fácil carregar uma tocha com fogo, em meio a um deserto, porque era um deserto, acesa. E não pense você que é fácil manter o Espírito Santo aceso dentro de você. Eu digo que não é fácil porque a palavra dele diz que o Espírito Santo, ele milita, ou melhor, a nossa carne milita contra o Espírito Santo. Militar quer dizer luta, é uma luta constante. Um exemplo, sabe quando você fala assim, eu vou fazer isso e isso para Deus, você até ajoelha, dobra o joelho e ora, fala, Senhor, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E às vezes é uma coisa simples, a sua carne logo levanta contra e você não consegue, você falha um dia, aí depois você falha 2 dias, depois você falha uma semana. Não é fácil manter a chama do Espírito Santo acesa dentro da nossa vida, mas eu digo para você, é necessário. Nós temos que manter a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. E como que nós fazemos isso? Orando, jejuando, consagrando a nossa vida, matando a nossa carne dia após dia. Nós ouvimos falar muito aí, sabe do quê? De pecadinho de estimação. Aquilo que nós ouvimos falar que não é errado. Aquilo que nós ouvimos falar que não está errado. Aquilo que nós
às vezes ouvimos em uma pregação no YouTube, ou ouvimos de outro alguém falando assim, Deus é bondoso, Deus perdoa isso. Cuidado, muito cuidado quanto a isso. É por isso que nós temos que conhecer a palavra dEle. É por isso que nós temos que termos a prática da leitura da palavra dEle. Para que nós sabemos verdadeiramente o que é certo, o que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Porque o pecado é isso, desagradar o nosso Deus. Porque pecar é isso, é você desagradar o Senhor. E se nós conhecemos verdadeiramente a Escritura, nós podemos olhar e podemos falar assim, eu sou livre para fazer isso, porque isso não desagrada a Deus. Por mais que pessoas questionam, por mais que pessoas apontam, por mais que pessoas falam, você conhecendo a verdade, ela te liberta, ela diz que você é livre, e o Senhor testifica isso dentro do seu coração. O Senhor testifica isso na sua vida. É automático. Quando você erra, que desagradou a Deus, que desagradou o Espírito Santo, você já sente uma tristeza e você fala assim, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo. O semblante cai. Aquele pecado a qual quando você não consegue vencer, que você erra, você já bate uma tristeza e você fala, Deus me perdoa. Eu não queria fazer isso, mas eu não consegui. Paulo, lembra que Paulo diz quanto a isso? Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Paulo estava falando que não é fácil manter a chama do Espírito Santo acesa dentro dele. Mas Paulo também diz que estava olhando para o alvo, aleluia, prosseguindo, sendo melhor hoje, sendo melhor amanhã, dia após dia, vencendo, caminhando, pedindo força, pedindo graça a esse Deus poderoso. Quando Paulo olha para Deus e fala assim, Senhor, me ajuda. Eu estou fraco, eu não estou conseguindo. Eu errei de novo, eu tentei, mas eu não consegui. Deus olha para ele e fala para ele assim, Paulo, o meu poder, aleluia, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus estava falando para Paulo assim, e Deus fala para nós todo dia, todo instante, as suas fraquezas vai cada vez mais aperfeiçoar o meu poder na sua vida. Mas quando nós chegamos diante dele, reconhecemos e confessamos, uma coisa que Deus fala muito aos nossos corações, pelo menos ao meu, é confessarmos os nossos pecados. Erramos, pecamos, Senhor, eu pequei perante a isso, me perdoa. Senhor, eu errei perante a isso, eu agi de forma errada, me perdoa. Senhor, eu não precisava falar daquela forma, eu não precisava falar daquela maneira, eu errei, me perdoa. O salmista Davi, ele fala que quando nós confessamos os nossos pecados, aleluia, nós somos aperfeiçoados em Deus. Mas quando nós escondemos os nossos pecados, é como um mal que vai corroendo o nosso interior, que até os ossos deles doía. O Senhor, Ele quer se aperfeiçoar em nós, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos erros, mesmo com nossos defeitos. Mas Ele quer que nós chegamos com o coração contrito, com o coração quebrantado diante dEle, e fala, Senhor, me ajuda.
Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Lembra da passagem de Pedro, quando Jesus vem andando por cima das águas? Pedro fala, ó, se é Jesus, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala, então vem, Pedro. Ele desce do barco, dá um passo, 2 passos, e quando ele começa a afundar, é aí a hora que Jesus ajuda ele, socorre ele. Mas quando ele estava caminhando, Jesus não pegou na mão dele, não. É isso que acontece na nossa vida. A hora que nós mais precisamos, é a hora que Deus mais nos ajuda. Os nossos passos, confiando em Deus. Se nós começarmos a afundar, ou se nós começarmos a fraquejar, Deus está ali pronto para nos ajudar. Abraão caminhou com fogo, não deixou o fogo apagar. O Espírito Santo não pode apagar. Abraão estava em sua outra mão o cutelo. E o cutelo para sacrifício era como uma faca encurvada. Porque simbolizando o quê? Simbolizando precisão. Porque o animal não poderia sofrer. O animal não poderia se debater. Por isso haveria todo um processo de amarrar mãos, amarrar pés. Colocar o animal de uma forma para que o sangue escorresse todo. Aleluia. O cutelo na nossa vida, ele representa a palavra do Senhor. Ele representa a Bíblia, mas sendo guardada dentro do nosso coração. Ele representa a Bíblia, mas nós não apenas como um enfeite lá na nossa casa. Não apenas quando nós lembramos dela, quando é hora do culto que nós vem, passa lá na estante, pega ela e vem, não. É para nós fazermos algo preciso, um sacrifício preciso para o Senhor. Para que nós colocamos algo que realmente agrada a Deus. Algo que engrandece o nome santo dEle. Algo não de uma forma, de qualquer forma ou de qualquer maneira, não. Algo a qual nós temos a certeza de que é para Deus e que Ele vai receber verdadeiramente. Mas pastor, o senhor está falando que Deus não aceita qualquer coisa? Não, Deus não aceita qualquer coisa. Lembra de Ofni e Finéias? Eles chegaram diante do altar do Senhor. E aquele altar tinha que manter uma chama acesa. E a palavra diz que eles ofereceram fogo estranho. Algo que não era para ser colocado, porque a palavra do Senhor, ela ensina o que realmente tinha que ser feito. E eles ofereceram algo que era totalmente contra aquilo que agradara a vontade de Deus. Ou eram os mandamentos de Deus. Ou era a ordem de Deus. E quando eles ofereceram aquilo, achando que para Deus podia ser de qualquer forma, ou que para Deus podia ser de qualquer maneira, a palavra diz que eles foram consumidos no pé do altar. A chama de Deus, o fogo de Deus, defumou eles. Acabou com eles. Lembra Caim e Abel? Um ofereceu uma oferta e o outro também. Mas a palavra diz que Deus se agradara apenas da oferta de um. Então entenda isso, Deus não se agrada quando nós fazemos as coisas de qualquer jeito para Ele. Deus não se agrada quando nós apresentamos algo, vou fazer porque então tenho que fazer, não. Apresente-se para Deus, aleluia. Com toda precisão, com certeza daquilo que agrada a Ele. E para que isso aconteça, a palavra dEle tem que estar guardada dentro do nosso coração. A palavra do Senhor Jesus tem que estar guardada dentro do nosso coração.
ainda que nós lemos e não guardamos da memória, ainda que nós não memorizamos cada versículo, mas nós temos que saber, aleluia, o que a palavra revelada para nós nos ensina. O que a palavra revelada para nós vem nos mostrar e nos falar o que é certo, o que é errado. O cristão, aquele que um dia levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te aceito. Ele tem por obrigação, irmãos. Eu falo que é por obrigação de ter a palavra do Senhor Jesus guardada na tábua do seu coração. É nossa obrigação, é nosso dever saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, já passou aquele tempo de qual nós éramos inocentes, o tempo da inocência. E a nossa decisão de seguirmos a Ele, de aceitarmos a Ele, é uma decisão de seguirmos a Ele, de Ele como nosso mestre, de Ele como nosso Senhor. Então nós temos que saber aquilo que agrada a Ele. Nós temos que saber aquilo que agrada ao nosso mestre, o nosso Senhor. Não é isso que Jesus ensinava em todas as suas parábolas? Vocês são servos, vocês me chamam de Senhor. E eu, como Senhor, estava servindo. Então vocês, como meus servos, também devem servir. Jesus estava ensinando a eles na prática, e Jesus nos ensina na prática como nós devemos nos comportar mediante a sociedade, mediante a todos os cidadãos. Nós temos uma posição, e essa posição é de representantes do Rei da Glória, chamado Jesus Cristo. E nós temos que representar Ele da melhor forma e da melhor maneira. A terceira coisa que Abraão pega é a lenha. E ele coloca sobre os braços de seu filho Isaque. A lenha era usada para, como eu já disse, para manter o sacrifício, o fogo do sacrifício aceso, até que fosse totalmente, aleluia, ofertado a Deus, fosse totalmente consumido, tivesse totalmente virado cinza e chegasse até Deus. A lenha simbolicamente representa uma vida de oração diante de Deus. Não estou falando uma oração de uma carta de pedidos. Porque muitas vezes, às vezes quando nós vamos orar, nós falamos: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Não estou falando que é errado nós pedirmos algo para Deus. Mas eu estou falando de uma vida de oração, é de ter relacionamento com Ele. De ter intimidade com Ele, de ouvir a voz dEle, não deixar de ouvir a voz dEle. Uma vida de oração é nós andarmos todos os dias ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Abraão ouviu a voz de Deus quando pediu para ofertar o menino, para sacrificar o menino. Deus chamou Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: me oferece o teu filho, o teu único filho, como oferta. Abraão ouviu a voz de Deus, e ele atendeu a voz de Deus. Quando ele estava com o cutelo pronto para sacrificar, pronto para matar o menino, Deus falou novamente com ele. E se ele não tivesse ouvindo mais a voz de Deus? E se ele não tivesse uma vida de oração para ouvir a voz de Deus, não tivesse mais intimidade? Se mediante aqueles 3 dias de caminhada, Abraão fosse só murmurando, falando assim: mas Deus me pediu isso. Eu demorei tanto para ter um filho com a minha esposa. Se ele fosse o tempo todo murmurando na caminhada,
Se talvez ele fosse falar, nossa, mas que demora, Deus falou que ia me mostrar um monte, mas olha que demora, 3 dias já estou caminhando. Ele tinha perdido essa comunhão com Deus. A lenha representa uma vida de oração com Deus. Nós temos que todo dia ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Ouvir a voz de Deus para nós irmos, fazermos aquilo que Ele estava falando. E também ouvir a voz de Deus falando, ó, para, chega, acabou, não precisa mais. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas têm sido invertidas. A situação tem sido invertida, sabe por quê? Porque as pessoas acham que o espiritual é apenas dentro da igreja. O espiritual é apenas quando nós estamos reunidos com os irmãos da igreja. O espiritual é apenas quando nós estamos no momento de culto ou no momento de adoração a Deus. Isso é totalmente errado, é totalmente um pensamento totalmente contrário daquilo que Deus tem nos ensinado. O que torna algo espiritual na nossa vida é por aquilo a qual nós foi entregue em nossas mãos. O que torna algo espiritual dentro da minha vida, dentro da sua vida, é aquilo que, como foi entregue por nós. Para você entender melhor, talvez você está pensando que aquilo que foi colocado em suas mãos, se foi colocado por Deus, pode ter certeza que é espiritual. Eu vi uma vez um pastor perguntando assim, o que é mais espiritual? Você ser pastor de igreja ou você ser empresário, dono de uma empresa? E a primeira resposta que vem é ser pastor de igreja. Mas se aquela empresa foi Deus que falou assim, ó, eu vou te dar vou abrir uma porta tão grande na sua vida, você vai ser um grande empresário. E aí? Quem te deu foi Deus, e a palavra diz que Ele é o quê? É Espírito. Então nós temos que mudar esse pensamento de o que é espiritual somente dentro da igreja. O que é espiritual na sua vida é tudo aquilo que Deus tem entregado em suas mãos. E a mensagem de hoje, o tópico dessa mensagem de hoje, é que Deus tem entregado grandes coisas espirituais para pessoas aqui dentro. E nós temos dividido isso, porque nós temos pensado que não é espiritual. Nós temos achado que aquilo que nós fazemos, por nosso próprio mérito. E ouça, Deus manda te dizer assim, ó, eu tenho colocado isso na sua vida. E isso se torna espiritual na sua vida, aleluia. Porque é Deus que tem te entregado, é Deus que tem te colocado. Agora a maneira com que você vai engrandecer o nome santo de Deus com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Porque é por Ele e para Ele. Feche seus olhos. Aleluia. Deus, a Tua palavra, Senhor, ela ardeu dentro do meu coração de uma forma tão linda, tão gloriosa, que o Senhor, ó Deus, ó Pai, me fez chorar, me fez arrepiar, quando o Senhor me ministrou ela dentro do meu coração. O Senhor, ó Deus, ó Pai, colocou grandes coisas na minha mente, no meu pensamento, ó Pai.
E eu creio, Senhor Deus, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor falou comigo, a sua igreja tem ouvido nessa noite. Sabe por quê? Porque quem ministrou foi apenas a minha voz, mas o Espírito Santo é quem testifica dentro do coração de qualquer um. Aleluia. E a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, diz que o que é espiritual na nossa vida, ela vem de Ti. Ela, Senhor Deus, ó Pai, é trabalhada na nossa vida por meio de Ti, aleluia. Para que ela volte engrandecendo o Teu santo nome, aleluia. E que aquele louvor, ó Pai, possa ser entoado dentro dos nossos corações. Que aquele louvor, Senhor Deus, ó Pai, possa ser o combustível dessa chama, ó Deus, ó Pai, ardendo dentro do nosso coração, aleluia. Que esse louvor, Senhor Deus, ó Pai, possa fortalecer a nossa alma e nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite, dizendo que toda a honra e toda a glória é dado a Ti, Senhor. Dizendo que toda adoração, ó Deus, ó Pai, de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que temos, é entregue em Tuas mãos, aleluia. Oh Espírito Santo, que esses corações, ó Pai, possam sentir o que eu estou sentindo nesse momento. Que esta chama, Senhor Deus, ó Pai, possa estar ardendo dentro da nossa vida, constantemente, ó Deus, dia após dia, Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, ó Pai, sacrifício, ela chega dentro de nós, Senhor Deus, ó Pai, dentro do nosso lar, dentro da nossa empresa, dentro, Senhor Deus, ó Pai, aonde nós estivermos, para engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Que possamos louvar a Ti, ó Deus, e dizer que é por meio de Ti, Senhor, todas as coisas. Que é por meio de Ti, ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos. Ainda, ó Deus, ó Pai, que a ótica humana seja totalmente contrário, seja loucura. Ainda, Senhor Deus, ó Pai, que a ótica humana, a visão humana, Senhor Deus, ó Pai, venha nos apontar e falar, você é louco, você é doido. E nós possamos dizer assim, porque dele e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas da minha vida. Porque dele, por Ele e para Ele é o Senhor quem deu, é o Senhor quem faz, aleluia. Para que o nome dEle seja exaltado e engrandecido. Que você possa, em nome de Jesus, ter a convicção de que você está vivendo uma vida totalmente espiritual, de que tudo que tem acontecido na sua vida é Deus quem tem colocado, é Deus quem dado, é Deus quem tem mostrado, é Deus quem tem direcionado a sua vida, é Deus quem tem permitido que você vá onde você tem ido. É Deus quem tem permitido que você faça o que você está fazendo. É Deus quem tem permitido, aleluia, que você conquiste o que você tem conquistado. É Deus quem tem permitido, aleluia, para que você entenda que é por Ele e para Ele toda a glória, aleluia. Aleluia. Aprenda isso, as coisas na nossa vida, que somos servos dele, não acontece por um acaso, não acontece sem nenhum motivo ou sem nenhuma razão. Em tudo Deus tem um propósito. E o propósito que Deus tem é muito maior do que os nossos propósitos, do que os nossos projetos, do que os nossos planos. Amém? Amém? Amados, vamos orar em favor do aniversário da irmã Paula, que é dia 18. Vamos orar pelo projeto da compra do terreno, né, da igreja. Vamos apresentar esta cidade
na mão do Senhor por libertação, por salvação de almas, e que nós possamos ser instrumentos usados por Deus. Amém? Tem alguém que vai estar fazendo aniversário essa semana ainda? Não? Não, né? Amém. Então vamos estar orando. Senhor, apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, a irmã Paula, que vai estar fazendo aniversário, dia 18 próximo. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, possa presentear ela, ó Pai, com bênçãos espirituais. Porque, Senhor Deus, ó Pai, o físico, o material, nós podemos entregar pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mas aquilo que é espiritual, ó Pai, aquilo que é, Senhor Deus, ó Pai, de sobremaneira grande sobre a vida dela, só o Senhor pode dar. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor entra com providência no lar dela, na família dela, no trabalho dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, ver as Tuas mãos estendidas sobre a vida dela, e que esse milagre, Senhor Deus, ó Pai, possa ser engrandecido por ela, até a Ti. Papai querido e Papai amado, apresentamos toda a cidade de São Sebastião da Bela Vista em Tuas mãos. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, as almas que por muitas vezes, Senhor Deus, ó Pai, conhecem a Ti, mas não servem ao Teu santo nome, que o Senhor fortalece elas, que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, ser o ombro amigos, para que ela possa alcançar os Teus caminhos, que ela possa alcançar, Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra, que ela possa alcançar, Senhor Deus, ó Pai, os Teus planos, os Teus projetos pela vida dela. Senhor, eu quero orar, ó Pai, pela dona Bernadette, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida dela. Ela, Senhor Deus, ó Pai, que passou mal, esteve internada aqui, nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe, e nós oramos, ó Pai, pela vida dela, não somente, ó Pai, pela cura daquilo, Senhor Deus, ó Pai, que aconteceu, pela restauração da saúde dela, mas oramos também, ó Pai, pela salvação da alma dela. Ela, Senhor Deus, ó Pai, conhece a Tua palavra. Ela, Senhor Deus, ó Pai, ouviu o Teu evangelho. Ela crê no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa planejar, ó Pai, mostrar o Seu plano de salvação para a vida dela. E que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, um dia glorificar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome pela salvação na vida dela. Pai, oramos também por todos os missionários. Apresentamos ele em Tuas mãos, ó Pai. Apresentamos toda a família deles, para que o Teu santo nome seja exaltado e engrandecido através da vida deles. E nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que aonde nós estivemos, o Espírito Santo de Deus venha fluir de nós e venha exalar. E venha pessoas, venha olhar para nós e venha crer nesse Deus a qual nos salvou e pode salvar a vida deles. Amém?